voltamos então, eu, João Gilberto, com o nosso programa Retrato da História, e hoje nós estamos falando da família real, tá? Então nós temos agora no segundo bloco uma pessoa muito importante, que é justamente D. Pedro I. Ele nasceu em 1798 em Portugal e faleceu em 1834 também em Portugal. D. Pedro I, figura importante da nossa história, né, liderou o processo da liberdade brasileira e garantiu a unidade do território brasileiro. Então aí vocês vão ver uma imagem, né, uma ilustração de D. Pedro, aí toda com a sua indumentária, que foi uma personalidade muito importante para o nosso país, polêmico, mas que realmente deu um outro impulso ao nosso país, tá? D. Pedro, então, ele nasceu em Lisboa no dia 12 de 10 de 1798, ele era filho de D. João VI e a Carlota Joaquina. Aos 10 anos de idade, ele teve que trocar Portugal pelo Brasil, por quê? Porque ele veio junto com a família real, que estava fugindo lá das tropas de Napoleão Bonaparte, que invadiu a pátria dele. Então ele veio, jovem, com 10 anos para o Brasil, tá? Com a morte de Dona Maria I, em 1816, D. João VI assumiu a coroa e Pedro recebeu o título de príncipe real. Ele casou-se com a Leopoldina, duquesa da Áustria. Então aí vocês vão ver uma imagem da Leopoldina, bonitona aí, né? Para ilustrar o nosso programa aí. Muito bonita a Leopoldina, mas que passou muito dobrada aí com D. Pedro I, porque realmente ele não era brincadeira, não. Com o retorno da família real a Portugal, ele foi nomeado príncipe regente, tá? E a mudança significou os transtornos aí para o povo brasileiro, tá? Porque vários privilégios que nós tínhamos na época de D. João, eles foram simplesmente anulados, tá? Em 9 de janeiro de 1822, o príncipe anunciou o famoso dia do fico. Como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto, diga ao povo que fico. Então, essa data é muito importante, tá? Pedro organizou o ministério e escolheu José Bonifácio para liderar. Então, aí vocês têm uma imagem de José Bonifácio, né, que foi um grande mentor aí da nossa independência, junto com o pessoal da maçonaria, tá? As relações entre Portugal e Brasil se complicaram, pois Pedro resolveu se rebelar contra a Constituição Lusa, que comandava aqui o país, e ele convocou uma Assembleia Constituinte brasileira. Então isso criou realmente muito transtorno. Nessa empreitada tinha o apoio da aristocracia rural, a imprensa, a maçonaria, e ele fez uma viagem do Rio a São Paulo e ele passou os poderes que ele tinha, lógico, como imperador, para a princesa Leopoldina. Na semana seguinte, a princesa recebeu notícias que Portugal estava preparando uma ação contra o Brasil. E sem tempo para aguardar o marido, juntamente com José Bonifácio, prepararam as condições políticas para a proclamação da independência. Então aí vocês têm uma foto, no caso da Assembleia, né, dos constituintes que existiam no Rio de Janeiro, a Leopoldina, José Bonifácio e outras pessoas, tá? Assim, em 7 de 9 de 1822, às margens do Riacho do Ipiranga, aqui em São Paulo, D. Pedro I proclamou a independência após ler um comunicado de Leopoldina e Bonifácio justamente sobre a situação lá de Portugal. Enquanto aguardava o retorno de D. Pedro ao Rio de Janeiro, Dona Leopoldina idealizou a bandeira imperial, tá? Inclusive o hino da independência do Brasil foi composto pelo D. Pedro I, tá? Então aí vocês têm uma imagem muito bonita da bandeira, né, justamente do Império. Inclusive, no final do nosso programa, nós vamos colocar o hino e a bandeira tremulando, muito bonito, justamente desse período do Império, tá? D. Pedro, ele foi proclamado, consagrado e coroado imperador e defensor perpétuo do Brasil, tá? Como os constituintes tiraram os poderes, o que ele fez? Ele dissolveu, né, todo o processo de constituinte e instituiu a sua própria Constituição em 1824, né, proclamando um poder moderador pela monarquia, tá? Então, veja bem, pessoal, só um comentário breve. Houve a independência do Brasil, mas nós continuamos com o regime de império, porque outros países, o que tiveram? Estados Unidos e outras nações aqui próximas da nossa, tiveram a sua independência, mas já iniciaram um processo de república. A independência do Brasil, ela teve essa conotação, continuou o mesmo sistema de monarquia, tá? Uma carta magna imposta por D. Pedro desagradou quase todas as províncias e o imperador foi perdendo prestígio junto à população. Com vários contratempos, morte da princesa Leopoldina,
caso com a Marquesa de Santos, guerras de províncias, ministros divergentes e com a morte de Dom João VI lá em Portugal em 1831, ele abdicou do trono e passou, né, a seu filho Dom Pedro II, que tinha só 5 anos de idade, criando um sistema de regência que foi até 1840, tá? Em Portugal teve que combater Dom Miguel, seu irmão, que havia usurpado o trono de Maria da Glória, também sua irmã, doente, morreu de tuberculose com apenas 36 anos em Queluz. Seus restos mortais estão no Museu do Ipiranga, na cidade de São Paulo, local onde, através do seu feito, libertou o país, né, o Brasil, da coroa portuguesa. Então aí vocês têm uma imagem lá do nosso Museu do Ipiranga aqui, onde estão os restos mortais de Dom João, tá? Aliás, desculpe, de Dom Pedro I. Então, pessoal, nesse segundo bloco nós falamos de outra personalidade também da família real, que foi Dom Pedro I, muito importante. E a gente pede, quando você, né, realmente tiver e quiser mais informações, o nosso programa tem um tempo, né, de 20 e poucos minutos, entre no meu site, que é o www.holonomia.com.br, lá nós temos muito mais informações. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e no próximo bloco nós vamos concluir com justamente falando de Dom Pedro II, que também foi outra personalidade muito importante para o nosso país, tá? É só um minutinho e nós já voltamos.